2 Timóteo 2, do 1 ao 13. Todos acharam? Amém? Acompanhem comigo a leitura. Diz assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem aos outros. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Se um atleta competir os jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite. E pedimos ao Senhor, através do Espírito Santo, que fale ao nosso coração, Jesus. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser transformados pelo Senhor. E queremos que a nossa vida venha a refletir aquilo que a tua palavra nos orienta, Pai. Ajuda-nos nessa noite aqui, abre o nosso entendimento, para que saiamos daqui mudados por ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler vai retratar possivelmente a última carta que Paulo escreveu. Não existem relatos nem bíblicos nem históricos que Paulo tenha escrito uma outra carta após essa de 2 Timóteo. Então, possivelmente, nós lemos o último relato de Paulo, antes da sua morte. Possivelmente, nós lemos aqui as últimas orientações de Paulo, antes de morrer, antes de sofrer o castigo que estava preparado por ele, pelo imperador romano. Então, Paulo aqui escreve uma carta com o intuito de indicar ao seu filho na fé, Timóteo, o que ele deveria fazer assim que Paulo morresse. Essa carta não é nada diferente, senão Paulo dando orientações para Timóteo seguir após a sua morte, porque ele já sabia que ele iria morrer. Ele já sabia qual seria o seu destino. Paulo escreve essa carta possivelmente entre os anos 66 e 67, não se tem precisão, mas possivelmente foi nesse período que ele escreve. Ele já está preso em um calabouço romano, acorrentado, e o único que está tendo acesso a Paulo é Lucas. O único que está indo frequentemente ver Paulo é Lucas. E Paulo agora começa a falar para Timóteo sobre algumas coisas que ele precisava fazer e algumas atitudes que precisavam ser tomadas, porque logo o martírio dele viria. O imperador Nero, nessa época, intensificou a perseguição aos cristãos e começou a matar muitos cristãos. A perseguição no Império Romano se tornou gigante, em escala global. Em todas as cidades do Império, os cristãos eram perseguidos, mas em Roma, a perseguição era pior. E Paulo aqui começa a escrever essa carta, exortando ao seu filho na fé, como ele bem começa no texto que nós lemos,
pedindo que esse seu filho perseverasse, não desanimasse, não desistisse. Muito provavelmente, Timóteo estava com medo do que estava acontecendo. Muito provavelmente, por todas as perseguições e mortes que estavam acontecendo, causaram em Timóteo temor no seu coração. Muito provavelmente, Paulo está escrevendo essa carta com medo que Timóteo desistisse por causa da perseguição. Ah, Mateus, mas será que foi por isso que Paulo escreveu? Possivelmente sim, porque a carta nos dá vários indícios que havia uma preocupação no coração de Timóteo com o que ele faria, com qual atitude ele tomaria. E Paulo começa a orientar como Timóteo deveria agir, o que Timóteo deveria fazer. Diferente da primeira carta, que Paulo escreve mais ou menos entre 4 e 5 anos antes da segunda, que Paulo está indicando a Timóteo como ele deveria conduzir a igreja de Éfeso, como que ele deveria ensinar ao povo, como que ele deveria exortar ao povo. Agora Paulo começa a escrever uma carta falando para Timóteo mais pessoalmente. É uma carta amorosa. Paulo trata como filho. Paulo revela coisas que estavam acontecendo enquanto ele estava preso. Paulo abre o coração para o sentimento que ele já tinha de sua morte. É uma carta diferente de outras cartas que ele já havia escrito. A única carta que se parece um pouco com essa carta de 2 Timóteo é a carta de 2 aos Coríntios. Porque na carta de 2 Coríntios, Paulo também abre o seu coração para aquela igreja que ele mesmo fundou. Ele agora abre o coração triste, porque a igreja estava duvidando do evangelho que Paulo pregava. Os seus filhos na fé estavam duvidando do evangelho que ele pregava. Então ele escreve a segunda carta decepcionado com aquela igreja. O tom da primeira carta aos Coríntios foi um tom de ensino, de exortação, de correção. O tom da segunda carta já é um tom de tristeza, de decepção, porque aquela igreja agora estava se desviando daquilo que ele ensinou e estava duvidando de quem era Paulo, e se verdadeiramente Paulo é apóstolo. Então, 2 Coríntios e 2 Timóteo são as cartas que são mais parecidas, porque Paulo está abrindo o seu coração para aquela igreja. E agora ele está abrindo o seu coração para Timóteo, mostrando a sua preocupação como um pai a seu filho. E é isso que nós vemos aqui. Paulo relata nessa carta que muitos o abandonaram por causa da sua prisão. O que acontece? Paulo sofre a primeira prisão, escreve as cartas que a gente conhece como cartas da prisão, que são Efésios, Filipenses, Gálatas, Colossenses e também 1 Timóteo. Ele escreve essas cartas e Tito, indica o que eles deveriam fazer, e aí ele fica numa prisão em casa, com a guarda romana o guardando lá, mas as pessoas tinham acesso a Paulo. E ele relata isso na carta aos Filipenses, que os irmãos de Roma iam até ele para ouvir dele e conversar com ele, e aprender dele o evangelho. Só que agora, após ele ficar nessa prisão, aguardando o julgamento do imperador, Nero começa uma perseguição aos cristãos. Alguns historiadores dizem que Nero colocou fogo em Roma e jogou a culpa para cima dos cristãos, para poder ter base para fazer a perseguição que ele queria. Ele começa essa perseguição aos cristãos, e Paulo agora não fica mais preso nessa casa. Paulo agora é enviado para um calabouço e é acorrentado. E é nesse momento que Paulo começa a relatar para Timóteo: olha, muitos me abandonaram. Muitos me deixaram só. Ele retrata para Timóteo que alguns estavam pervertendo a fé. Alguns estavam mudando os ensinos que ele deu para outros ensinos. Ele cita alguns nomes, como Demas,
E ele fala que Demas amou mais o mundo do que a Cristo e abandonou a fé. Ele cita também um homem chamado Alexandre, que o prejudicou. E Paulo, em 2 Timóteo, ele ainda relata uma oração pedindo a Deus que o retribua da mesma forma que ele fez com ele. Então Paulo está ali devastado com o que aconteceu. Paulo está ali triste. Paulo está vendo todos aqueles que ele ensinou, que ele ganhou na fé, deixarem ele sozinho. O único que continua com ele ali e tem acesso livre à prisão é Lucas. E o outro que ele cita também na carta é Onesíforo, que ele exalta a atitude dele no capítulo 1. Mas os demais, todos o abandonaram. Então Paulo escreve essa carta, porque ele não queria perder Timóteo também. Possivelmente Paulo pode ter recebido alguma notícia que Timóteo não estava bem. Possivelmente Paulo pode ter recebido alguma notícia que Timóteo estava desanimando em meio às perseguições. E aí Paulo escreve pela última vez alertando seu filho Timóteo que não desanimasse, que perseverasse, não deixasse que o medo e a perseguição o tirassem do foco, do propósito dele. Então hoje nós falaremos um pouquinho, entendendo dentro do texto que nós lemos, o seguinte tema: não deixe de cumprir a missão para a qual fomos chamados. O alerta de Paulo a Timóteo é: não deixe de cumprir a missão para a qual você foi chamado. E é sobre isso que nós vamos conversar. Mas olhando para o texto, vamos voltar aí para o capítulo 2, versículo 1. Paulo começa cobrando a Timóteo que ele se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. E ele começa com uma expressão que é tu, porém. Eu li nessa versão porque outras versões da Bíblia não traduzem da forma que está no original. Traduzem agora pois, portanto você, mas agora você. Só que no grego basicamente está tu, porém. E Paulo vai citar essa expressão mais 3 vezes, além dessa. São 4 com essa. E todas as vezes que Paulo cita esse tu, porém, antes de citar isso, ele está dando um alerta sobre alguém que o abandonou. Quer ver? Versículo 15 do capítulo 1, Paulo fala assim, ó: bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hemórgenes. E aí Paulo fala sobre isso, dá essa orientação, ele mostra abaixo no 16 e 17, que Onesíforo não fez isso, e ele fala para Timóteo: tu, porém, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. É como se Paulo falasse: Timóteo, tu, porém, não me abandone como eles fizeram. Não abandone a missão que foi dada a você. Tu, porém, não faça isso, mesmo que eles tenham feito. O outro texto, a gente pode virar a página aí, no capítulo 3, versículo 10, Paulo fala assim, ó: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Só que antes, um pouquinho antes, nos versículos acima, Paulo está falando de homens carregados de pecado, que estão pervertendo a fé, que estão resistindo à fé. E aí ele fala para Timóteo: tu, porém, tens observado a minha doutrina, tu tens observado como eu vivo, tu tens observado como eu falo, como eu ando.
Ele cita que esses homens são dominados por paixões, são dominados pelo próprio desejo, corrompidos na fé. Mas ele fala para Timóteo, olha, mas você olha para como eu vivi e viva igual a mim. Ele alerta Timóteo, tu, porém, não faça igual a eles, novamente. Versículo 14 aí do capítulo 3, novamente Paulo fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E aí no 13 Paulo cita, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas Timóteo, tu, porém, lembra no que você foi ensinado. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Não se deixe enganar. O último tu, porém, de Paulo, está lá no versículo 5, do capítulo 4. E Paulo fala assim, tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Do versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 4, ele começa a falar que nos últimos dias odiarão a sã doutrina, resistirão à palavra de Deus, resistirão o verdadeiro ensinamento, estarão ensinando fábulas, mentiras. E aí ele fala para Timóteo, tu, porém, não faça isso, Timóteo, seja equilibrado, suporte as aflições. Em toda a carta, Paulo está fazendo uma alusão a quem está fazendo errado e mandando Timóteo fazer o contrário. Timóteo, não deixe de cumprir a missão que você foi chamado. Não deixe de cumprir o seu chamado em Cristo. Tu, porém, não imite os outros, não siga aqueles que estão desertando da fé. Permanece firme, cauteloso. É isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. Todas as vezes que Paulo fala tu, porém, ele está alertando a Timóteo que não se deixe enganar, que não se deixe desviar, que se mantenha firme na fé. Continuando, o versículo 2, ele cobra a Timóteo que Timóteo ensine, procure homens fiéis para ensinar esse evangelho, para que esses homens possam fazer a mesma coisa. É como se Paulo falasse para Timóteo, olha Timóteo, da mesma forma que eu te preparei, que eu te ensinei, peguem homens fiéis aí na igreja em Éfeso, ensine a eles, para que eles também cumpram esse propósito. Transmitam o evangelho a outros. Ensinem com verdade. Ele cobra a Timóteo que não deixe de ensinar e de preparar outros homens, pessoas santas, fiéis, como Paulo mesmo fez. E é interessante que mesmo Paulo fazendo de forma tão gloriosa, muitos o abandonaram. Muitos, no final, desprezaram o ensinamento de Paulo. Não cumpriram a missão que Paulo determinou. Não cumpriram aquilo que Paulo disse que era para fazer. Versículo 3, do 3 ao 7, Paulo agora vai fazer algumas alusões a certas atividades que demandam ter persistência, para que Timóteo as observe e viva conforme essas atividades peçam dentro do Evangelho. Paulo, ele fala para Timóteo, olha, preste atenção nisso, olhe isso, atente para isso, Timóteo. Se você não entendeu, Timóteo, ore porque Deus vai te fazer entender por que eu estou falando isso. Paulo fala para Timóteo, olha, olhe para os soldados, olhe os atletas e os agricultores, lavradores. Como tem que ser a conduta desses homens? Atenta para isso, Timóteo. Ele está fazendo alusão a algumas coisas comuns da sociedade ao redor, para que Timóteo entenda o que ele está querendo dizer.
E use isso como referência para a sua vida. Paulo vai continuar, versículo 8 e 9. Ele vai pedir para Timóteo que lembre do evangelho que foi ensinado. Que Timóteo esteja pronto para sofrer por esse evangelho. Tem um porquê Paulo fala isso. Lembre-se do evangelho. Lembre-se do Cristo ressurreto dentre os mortos. Paulo não está falando isso à toa. Paulo está mostrando para Timóteo alguns pontos que ele precisa estar atento, para que ele não se desvie do chamado de Deus. E ele vai encerrar com alguns relatos, mostrando que ele estava feliz pelos sofrimentos que ele estava passando, porque estava contribuindo para a expansão do reino. E Timóteo deveria se espelhar nisso, para essa expansão do reino, que estava vindo através do sofrimento de Paulo, e que possivelmente viria através do sofrimento que Timóteo iria sofrer, ou outros irmãos. Mas que ele atentasse para isso e se firmasse em Cristo, como Paulo manda no início desse capítulo. Tu, porém, não faça como os outros fizeram. Seja diferente dos outros. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nessa noite para a gente é: anuncie aquilo que um dia você recebeu. Está aí no versículo 1 e versículo 2. Como eu já falei aqui, Paulo cobra a Timóteo que ele se fortaleça na graça. Paulo cobra a Timóteo que ele se fortifique, isso é, que ele firme o seu fundamento em Cristo, para que nada o abale em meio às perseguições, para que ele não desista, para que ele não enfraqueça. Porém, Paulo fala algo interessante no versículo 2. Ensine, anuncie, transmita, não retenha o evangelho para você. Passe aos outros. Um dia aquilo que você recebeu, passe aos outros. Agora que você já está fortificado, fundamentado em Cristo, não deixe de anunciar esse evangelho que você recebeu. E nós precisamos pegar essa orientação para nós, nos nossos dias. Muitas vezes, nós deixamos de anunciar o evangelho que um dia nós recebemos por vergonha, por medo, timidez, ou muitas vezes até desânimo. Mateus, eu já falei tantas vezes de Jesus, já preguei tantas vezes e ninguém recebeu. Aí isso dá um desânimo, né? Porque, poxa, a gente está falando, e ninguém quer. Então eu cansei. Eu desanimei. Está difícil para mim continuar a falar, porque eu agora estou exausto. Tem gente zombando de mim. Tem gente me escarnecendo. Só que nós precisamos entender que a missão hoje é nossa. A missão não ficou retida nos apóstolos e agora fique você quietinho, recebeu Jesus, está salvo, fique tranquilo, viva a sua vida. Não, nós precisamos anunciar. O pastor, antes de sair de férias, estava com uma série de mensagens aqui de Jerusalém ao mundo, no livro de Atos, mostrando como o evangelho saiu de Jerusalém e expandiu pelo mundo. Os apóstolos não viveram tanto para expandir esse evangelho pelo mundo. Então, quem ouviu dos apóstolos, passou para outro, que passou para outro, que foi passando, até chegar até hoje, aonde nós estamos aqui. Mas requer de nós atitude.
Se eu recebi esse evangelho, se eu fui salvo e alcançado por essa graça, eu preciso espalhar para que outros também sejam alcançados. Mas aí meu vizinho nem sabe que eu sou crente. Meu vizinho nunca ouviu falar que eu sou crente. Ao dia que o vizinho ouve, até se espanta. E aí, se o vizinho algum dia ouviu alguma coisa errada na tua casa, é nessa hora que ele vai falar assim, ah lá, ó, é crente, ó. Nós deixamos de anunciar o evangelho, muitas vezes por medo disso. Paulo está tratando aqui, Paulo está na cadeia, preso, e não está deixando de anunciar o evangelho. Encarcerado, Paulo continua a anunciar o evangelho. Nós estamos livres, bem vestidos, comendo, bebendo, com todas as nossas contas pagas. E o que nós estamos fazendo para que esse evangelho que saiu de Jerusalém termine de chegar ao resto do mundo? Ah, Mateus, mas eu não fui chamado para fazer missões lá fora. Mas a missão começa na tua rua. Às vezes dentro da tua família. Você não foi chamado para ir lá fora. Mas às vezes Deus colocou pessoas ao seu redor ali. E você não anuncia esse evangelho. Você recebeu e retém. E fica guardando para você. É muito precioso o que eu recebi. Eu não posso ficar jogando pérolas aos porcos. Aí pega até o versículo e interpreta da forma errada. Eu não posso ficar jogando pérolas aos porcos. Então eu vou guardar. E aí você não está cumprindo a ordem do nosso Senhor. Ide, pregai. Não, a gente já abençoa missionários. A gente ajuda os missionários que fazem isso. Então Deus vai ter que enviar um missionário para a tua rua, para pregar o evangelho para os teus vizinhos, para quem trabalha com você, que muitas vezes também nem sabe que você é crente. Paulo está falando aqui, olha, transmite, Timóteo. No caso aqui, Paulo está falando para um pastor de uma igreja preparar homens para continuar ensinando. Mas eu quero tirar isso desse contexto e colocar no nosso contexto de anunciar o evangelho que nós um dia recebemos, que nos alcançou. Espalhar esse evangelho ao mundo, de Jerusalém ao mundo. Hoje é nossa missão. Nós ficamos desanimados, nós ficamos cansados. Mas o evangelho um dia chegou a nós por homens e mulheres que não se cansaram. Pare e pensa nisso. Não tinha carro, não tinha celular, não tinha televisão. Em alguns momentos não tinha nem energia elétrica. E esses homens e mulheres abandonaram tudo para anunciar o evangelho. Nós nem estamos abandonando nada, nós só precisamos muitas vezes conversar com um vizinho, um amigo, um parente. E nós não fazemos. Tu, porém, seja diferente. Anuncie aquilo que um dia você recebeu. Um outro ponto que eu quero conversar aqui hoje é: persevere em cumprir a missão. É o segundo ponto que está aí, do versículo 3 ao versículo 7. Como eu falei, Paulo vai fazer alusão a 3 classes da sociedade: os soldados, os atletas e os agricultores. Ele vai fazer alusão a essas 3 classes, mostrando para Timóteo o que são características dessas 3 classes e mostrando para Timóteo como ele deveria fazer, olhando para essas classes. E é interessante que os soldados, quando eram convocados para a guerra, eles mantinham o foco em uma única coisa: vencer a batalha.
lutar pela vitória do seu país. O foco deles era esse. O foco dos soldados era: eu preciso me preparar para essa guerra, eu não posso desanimar e eu preciso vencer a batalha pelo meu país, defender a minha nação. E aí Paulo vai falar dos atletas. E ele fala: olha, a esses, para que eles recebam a coroa de vitória lá na frente, eles precisam focar a cumprir todo o regulamento, todos os requisitos. E aí eles vão conseguir alcançar o objetivo deles. Se preparando, às vezes, o ano inteiro para uma única corrida. Naquela época, os jogos se pautavam mais em atletismo. Então, às vezes era uma única corrida, um único salto, um único lançamento de algum disco ou dardo. Ele se preparava o ano inteiro para aquilo, exclusivamente. Mas dava o seu melhor para aquilo. Para cumprir todo o regulamento, todos os requisitos para participar daquela competição. E por último, Paulo vai falar sobre o agricultor, que vai se dedicar à sua plantação, cuidar da terra, plantar e ficar atento para receber o fruto desse trabalho. É muito interessante. É como se Paulo falasse para Timóteo assim: olha, Timóteo, da mesma forma que essas 3 classes se dedicam, você também precisa se dedicar para aquilo que você foi chamado. Você também precisa se preparar para aquilo que você foi chamado. E aí ele primeiro cita aí, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Não é só aqui que Paulo fala de soldados, tem outros textos que Paulo também cita. Mas é interessante que havia uma lei romana naquela época. E a lei romana dizia assim, se eu não me engano é a lei de Teodósio, dizia assim: nenhum soldado que está se preparando para a guerra pode sequer voltar na sua casa para resolver qualquer problema da sua família. É proibido ao soldado fazer isso. Ele precisa estar focado e ele só volta para casa quando a guerra acabar. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você não pode desistir de pregar esse evangelho, de anunciar por causa da perseguição, porque foi o próprio Jesus que te chamou para fazer parte do seu exército. E se você abandonar por medo de perder a sua vida, você não está honrando aquele que te chamou. Provavelmente Timóteo teve medo de perder a vida. Muitos estavam morrendo. E aí Paulo usa algo que existia de lei em Roma, dizendo que os soldados não poderiam voltar para casa durante a guerra para resolver nada em casa, para falar para Timóteo: da mesma forma que a lei diz isso, você agora não pode ter medo pela sua vida. Você precisa se manter firme. Você precisa se manter firmado na rocha que é Cristo. Um grande comentarista bíblico chamado William Barclay, em seu comentário sobre a carta de 2 Timóteo, ele escreve assim: um soldado precisa estar concentrado, precisa ser obediente, precisa estar pronto a se sacrificar e precisa ser fiel até a morte. É como se Paulo falasse: olha, Timóteo, você precisa estar com o seu foco concentrado em Cristo. Timóteo, você precisa obedecer ao chamado que Cristo te deu, como um soldado obedece ao chamado para a guerra. Timóteo, você precisa estar pronto a se sacrificar pelo Evangelho. E, se possível, Timóteo, você tem que estar fiel até a morte por esse Evangelho.
Da mesma forma que eu estou aqui, você também precisa, Timóteo. Vamos trazer para a gente. Nós hoje, alcançados pela graça, por esse evangelho, precisamos, como cristãos, viver uma vida centrada e concentrada em Cristo. A nossa vida, tudo na nossa vida precisa convergir para Cristo. Nós precisamos estar prontos a obedecer a Cristo. Graças a Deus, no nosso país, nós ainda não temos isso, mas pode chegar um dia que nós precisaremos estar prontos a nos sacrificarmos pelo Evangelho. Será que a gente está preparado? Será que você e eu estamos preparados para isso? Pare para pensar nisso. Se chegar esse momento de ter que se sacrificar pelo Evangelho, você está pronto? Como um soldado? Como Barclay falou que um soldado precisa estar? Está pronto para ser fiel até a morte? Será que você está pronto para isso? Será que eu estou pronto para isso? A orientação de Paulo a Timóteo serve para a gente também. Mas Barclay continua falando que um atleta precisa ter disciplina e vive de acordo com as regras para o cumprimento do que faz. Como cristãos, nós também precisamos ter disciplina em Cristo. Disciplina, Mateus, lemos a Bíblia todos os dias, meditamos na palavra todos os dias, oramos todos os dias. Ah, não, mas que disciplina é essa de um cristão? Você sabe tudo o que está escrito na Bíblia? Vive de acordo com todas as orientações? Se não, você precisa meditar nela todos os dias para estar preparado. Que disciplina é essa que nós dizemos ter e às vezes nós só pegamos a nossa Bíblia no domingo, na hora de vir ou para a escola dominical ou no culto à noite? Que disciplina é essa de um cristão que nós estamos tendo? Como um atleta que Paulo está falando aqui, que está se preparando, disciplinado para aquilo que ele precisa fazer, cumprindo todos os exercícios, todos os dias. O nosso exercício diário precisa ser buscar conhecimento na palavra, orar, ter intimidade com Deus. Que disciplina é essa que nós estamos tendo? Como dizemos que nós conhecemos ao Senhor, se nós nem lemos a palavra que Ele deixou mostrando como conhecê-lo? Qual é a disciplina que nós temos tido? Só que ainda tem outra. Esse atleta, Barclay fala, que vive de acordo com as regras para o cumprimento. Será que nós temos vivido de acordo com os mandamentos do nosso Senhor? Será que a nossa atitude tem sido uma atitude disciplinar de viver como Ele nos manda em Sua palavra? Obedecendo aos seus ensinamentos? Vivendo ou lutando todos os dias para viver de acordo com o que Ele nos ordenou? Procurando resplandecer Jesus aonde nós formos? Será que nós estamos vivendo dessa forma? Paulo está indicando isso aqui para Timóteo. Olha, Timóteo, tenha disciplina como um atleta. Se prepare, obedeça aos mandamentos, viva de acordo com a palavra. E Paulo dá a última indicação, que é o agricultor. E aí Barclay fala assim, o agricultor deve se preparar para trabalhar muito e a qualquer hora, e precisa ser paciente para a colheita. Olha essa terceira indicação de Paulo. Será que nós estamos prontos a trabalhar muito pelo Evangelho?
E eu não estou dizendo de ficar na igreja todo dia, fazendo um monte de atividade na igreja, não. Porque isso não é trabalhar pelo evangelho, não. Isso é ativismo religioso. Aí eu vou para a igreja, eu estou trabalhando para o evangelho. Está nada. Você está trabalhando para satisfazer seus desejos e vontades. Você gosta de vir para a igreja, às vezes você quer sair de casa para esparecer, para estar com outras pessoas, conversar. Às vezes você gosta de um cargo na igreja, aí gosta que as pessoas vejam você trabalhando. Eu não estou falando disso, de vir para a igreja todo dia, de fazer um monte de coisa na igreja. Eu estou falando de realmente contribuir para a expansão do reino. Trabalhar para a expansão do reino. Pregar o evangelho àqueles que não conhecem. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre esse trabalho que o agricultor faz e trabalha muito, que nós precisamos estar preparados como os agricultores, para trabalhar muito, preparar a terra, arar a terra, e aí vir lançando a semente, depois ficar regando aquela semente ali. Prega o evangelho para o amigo, para o vizinho, nunca mais fala nada com ele. Nunca mais quer saber. Não, já preguei, agora é com o Espírito Santo. Tem orado por essa pessoa que você está falando de Cristo? Tem perguntado como essa pessoa está? A gente não precisa ter 10, 15 pessoas pregando para pregar o evangelho, não. Se a gente tiver uma por vez, anunciar, e de vez em quando ali, e aí, como é que você está? Olha, tem uma palavra aqui para você hoje. Olha o que Deus está falando aqui através da palavra dele. Posso orar por você? Preparando a terra, regando. Quem vai brotar no coração dele o desejo é o Espírito Santo. Isso nós não fazemos, mas nós precisamos estar dispostos a trabalhar, a cuidar. Claro que tem pessoas que às vezes você vai falar a vida inteira, e às vezes só no final da vida que o Espírito Santo vai despertar no coração dela. Mas se você não cumprir esse trabalho e também não tiver paciência, porque o que muito acontece com a gente começa a pegar para a pessoa. Aí a pessoa está sempre rejeitando, dizendo não. Não. Isso de novo. Não. Aí chega uma hora que a gente fala assim, cansei. Chega. Já deu, minha paciência já estourou. Não vou dar mais atenção para fulano, não. Larga fulano para lá. Mas às vezes o Espírito Santo quer que você continue. Não precisa você ficar em cima daquela pessoa todo dia, toda hora. Chato ali, olha. Mas às vezes as suas atitudes, como um cristão verdadeiro, vão revelar Cristo para ele. Às vezes você não vai precisar ficar falando toda vez. Mas a sua vida dedicada a mostrar, a obedecer a Cristo e a viver conforme Cristo quer, vai alcançar o coração dessa pessoa. O Espírito Santo pode usar isso. E às vezes vai precisar de uma vida inteira a pessoa te vendo agir para realmente mudar de caminho. Só que depende do trabalho árduo. Depende da paciência, mas sempre vivendo como o Senhor quer que vivamos. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para perseverar. Porque quando perseveramos em cumprir essa missão, o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas nós temos ainda mais um terceiro ponto aqui. Olhe sempre para Jesus. E aí o versículo 8 e versículo 9, onde eu quero parar nesse terceiro ponto, Paulo está falando para Timóteo lembrar de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos e descendente de Davi. E aí parece ser estranho, porque Timóteo já conhecia a mensagem. Timóteo já sabia quem era Jesus. Timóteo anunciava Jesus. E Paulo está falando, olha, lembre-se
de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. E aí parece estranho o que Paulo está falando aqui. Só que se a gente virar a página, for lá no versículo 17 e 18, Paulo está falando sobre dois homens aí, Himeneu e Fileto. E Paulo fala assim no 18, eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé de alguns. Possivelmente esses dois estavam indo às igrejas com esse falso ensino. Olha, a ressurreição que Paulo disse que virá no fim, já foi. Jesus ressuscitou, ascendeu às alturas. A gente vai morrer e acabou, ninguém vai ressuscitar como Paulo está ensinando. Ninguém vai ressuscitar no último dia, como Paulo está dizendo. Jesus já ressuscitou, não fiquem crendo nisso. E aí Paulo fala para Timóteo, olha, lembre-se de Jesus Cristo ressurreto, descendente de Davi, do evangelho que eu preguei, do meu evangelho. Não olhe, não atente para esse evangelho que Himeneu e Fileto estão ensinando. Atente para o evangelho que eu preguei, que diz que Jesus ressuscitou dos mortos, descendente de Davi, e um dia ele virá nos ressuscitar também no último dia. Paulo está falando para ele, olhe sempre para Jesus. Foque no evangelho que já foi ensinado para você. Não se deixe levar por esses falsos que estão pervertendo a fé de muitos. Com esses falsos que estão enganando a muitos, mentindo. Não se deixe enganar por eles. Olhe para Jesus. Lembre-se do sacrifício dele. Lembre-se da sua ressurreição. Lembre-se da vida que ele nos prometeu. Olhe para Jesus em meio a todas as mentiras que estão sendo faladas. E nos nossos dias nós precisamos lembrar disso, olhar sempre para Jesus. Tem muita mentira sendo pregada aí fora. Tem muito engano sendo trazido aí fora. Paulo está falando para Timóteo, olha Timóteo, cuidado com esses. Terça-feira na reunião dos jovens, nós falamos sobre a carta de Judas. E Judas alerta, olha, tem falsos mestres aí dentro da igreja, estão enganando. E vocês que não foram enganados, precisam ajudar aqueles que estão em dúvida. É virar para esses que estão em dúvida e falar para eles, olhe para Jesus. Lembre-se do sacrifício de Jesus. Lembre-se da sua ressurreição. Lembre-se do que ele fez por nós na cruz. Foque nele, não foque por nada que tem sido ensinado ao redor, que está fora do evangelho que já foi pregado. Quantos nos nossos dias têm sido enganados por um falso evangelho? Em diversos lugares. Possivelmente, nós conhecemos muitos desses que estão sendo enganados. Cabe a nós alertarmos esses irmãos e falarmos, olhem para Jesus. Esse evangelho que vocês estão aprendendo não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho verdadeiro. Olhem para Jesus. Foquem em Cristo. Da mesma forma que Paulo está falando para Timóteo, nós devemos estar alerta, porque virão dias em que possivelmente esse falso evangelho pode chegar até nós também. E se nós não tivermos cuidado, nós seremos enganados. Nós precisamos estar olhando para Jesus, focando em Jesus. E o último ponto que eu quero trazer aqui nessa noite é: aguente firme, pois ele é fiel. E aí a gente está aí do versículo 10
ao versículo 14. Paulo fala: por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Irmãos, Paulo estava preso, algemado, num calabouço, provavelmente sentindo frio, porque ele pede para Timóteo trazer a capa dele, e viria o inverno. Ele fala isso para Timóteo. Para que Timóteo, no final da carta, ele dá algumas orientações falando para Timóteo: Timóteo, vem, traz a minha capa, traz alguns livros, uns pergaminhos, pega Marcos e traz com você, porque ele é útil para o evangelho. Vem antes do inverno, Timóteo, traz essa capa. Paulo estava sofrendo. Paulo estava agora num momento difícil de sua vida, sabendo que ia morrer. Alguns versículos depois ele fala que ele já estava pronto para ser entregue como libação em sacrifício. Ele estava pronto para o seu martírio, mas ele fala para Timóteo: Timóteo, vem até mim. Nós não sabemos se Timóteo chegou lá a tempo, mas Paulo fala: vem, traz João Marcos. João Marcos, aquele que o abandonou no início, na primeira viagem missionária com Barnabé, que Paulo brigou com Barnabé para que ele não fosse junto na segunda. Agora Paulo fala: traz João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Significa que João Marcos mudou. Paulo fala: traz meus livros, traz alguns pergaminhos também. Está difícil aqui, mas Paulo se mantinha firme. E é interessante que, se nós lermos as cartas da prisão, Efésios e principalmente Filipenses, que é considerada a carta da alegria, Paulo está falando que está alegre por estar preso, está alegre por estar sofrendo, está alegre pelo mal que ele está passando ali naquele momento. E Paulo está falando para Timóteo: aguenta firme, Timóteo. Olha para mim, Timóteo, eu estou preso e eu estou suportando todas as coisas por amor. É interessante que em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12, Paulo fala que está preso em Roma, a guarda pretoriana está lá, os irmãos de Roma estão indo até ele, e aí Paulo narra que alguns irmãos estão indo aprender o evangelho com ele e estão saindo para anunciar o evangelho, por amor, por dedicação à obra. Mas ele fala que tem alguns irmãos fazendo isso de forma ruim. Estão indo aprender o evangelho e anunciando para piorar a situação de Paulo. Mas mesmo assim estão pregando o evangelho verdadeiro. Mas estão fazendo isso por inveja. Estão fazendo isso por querer o mal de Paulo, não por amor ao evangelho. E aí Paulo fala assim no versículo 18 de Filipenses 1, mas que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Esses homens que estavam fazendo isso por inveja lá em Roma, não estavam pregando um falso evangelho, como o Himeneu e Fileto. Eles estavam pregando o evangelho verdadeiro que Paulo também pregava, só que a intenção do coração deles era outra. E Paulo mesmo assim estava feliz com isso, porque o evangelho estava sendo anunciado, independente se a intenção do coração era má. Pessoas estavam ouvindo o evangelho. Nós, muitas vezes, estamos passando por dificuldades e aflições em nossa vida, e nós começamos a desistir de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Paulo está falando: olha, suportem, aguentem firme, por amor daqueles que são salvos, por amor daqueles que estão sendo alcançados por esse evangelho, aguentem firme. Timóteo, não desista, e essa palavra serve para nós não podemos desistir de anunciar.
Nós não podemos desistir de pregar a missão, mesmo em meio às dificuldades e aflições, mesmo em meio à perseguição, mesmo a injúrias, calúnias, afrontas. Nós precisamos resistir, aguentar firme e pregar o Evangelho. Falar das verdades do reino de Deus, anunciar a verdade do Evangelho. Precisamos estar firmes, mesmo em meio a dificuldades que passamos, porque nós passamos muitas. Nós não podemos desistir. E é interessante que em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Ele continua no 11, essa palavra é digna de crédito. Se morremos com ele viveremos. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as coisas que se veem. Olhem para aquelas que não se veem, que são eternas. Se nós morrermos com Cristo, por amor do Evangelho dele, viveremos com ele. E ele continua, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se nós não desistirmos de anunciar o Evangelho com ele, também nós reinaremos. Porém, ele dá um alerta. Se o negarmos, ele também nos negará. Nós não podemos desistir disso. Nós não podemos deixar de anunciar esse Evangelho. Porque se nós negarmos esse Evangelho, o Senhor também nos negará. E aí Paulo finaliza dizendo, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Todas as perseguições e aflições que nós estamos passando, elas irão produzir peso de glória futura. Nós precisamos estar perseverantes, porque um dia o Senhor já nos disse que isso aconteceria, e nos deu garantia do que receberíamos se perseverarmos até o fim. E Paulo está dizendo, mesmo que formos infiéis, ele permanece fiel. E ele não permanece fiel a nós, ele permanece fiel à palavra dele, que um dia disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se mantiver firme nele será salvo. Receberá a coroa de glória. Então, se essa palavra já foi dada por ele, ele é fiel para cumprir essa palavra, mesmo que você e eu sejamos infiéis. Ele permanece fiel. E para concluir, eu queria trazer uma história aqui, para nós entendermos sobre não deixar de cumprir a missão pela qual fomos chamados. Há uns anos atrás, alguns homens foram para a Indonésia anunciar o Evangelho. E quando chegaram lá pela primeira vez, viram muitos muçulmanos e arrumaram uma casa e começaram o trabalho. Porém, a visão deles era alcançar muitas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Mas isso não aconteceu. Eles viveram durante anos como cristãos verdadeiros e fiéis. E ninguém foi alcançado pelo Evangelho que eles pregavam. E a igreja deles nos Estados Unidos pediu que eles voltassem para passar um tempo lá. E nesse tempo que eles iriam passar lá nos Estados Unidos, descansar um pouco para depois voltar à Indonésia. E o coração deles estava aflito. Por quê? Anos se passaram naquela missão e eles não tinham alcançado e ganhado ninguém.
eles sentiam que o trabalho deles estava perdido. E aí, poucos dias antes deles irem embora, a empregada doméstica que cuidava da casa deles, uma muçulmana que cuidava da casa deles, os chamou e falou assim: eu quero receber esse Jesus. Eu sei que eu estou anos aqui, vocês sempre estão falando comigo. Eu nunca quis, mas agora eu quero. Orem por mim. E eles oraram, batizaram aquela mulher e partiram para os Estados Unidos. Felizes por terem ganhado uma pessoa, tristes por só terem ganhado uma pessoa esses anos todos. Eles passaram um tempo lá nos Estados Unidos e, ao findar desse tempo, eles se prepararam para voltar para a Indonésia. Quando eles chegaram lá, foram recebidos por essa mesma empregada doméstica. E aí ela falou assim: olha, enquanto vocês estavam fora, eu fiz uma coisa. Eu levei 30 dos meus amigos e familiares muçulmanos a conhecerem Jesus. E agora, desde o dia que eles conheceram e receberam a Jesus, nós estamos nos reunindo aqui na casa de vocês e fazendo cultos em nome do Senhor. Aqueles missionários entenderam. Botou aí? Aqueles missionários entenderam que, mesmo que a missão aos olhos dele não tivesse dado os resultados naquele momento, Deus usou aquela única mulher que eles ganharam para ganhar outros 30 e começar um trabalho naquele lugar. O que eu quero dizer para encerrar com isso? Não depende do que façamos. Não depende de uma atitude nossa, do nosso próprio poder. Mas depende de que cumpramos a missão e Deus fará aquilo que nós nunca poderemos fazer. Quem salva é o Senhor. Quem resgata é o Senhor. Quem redime é o Senhor. Cumpre a nós somente a anunciarmos esse evangelho, cumprirmos essa missão, não desanimarmos e perseverarmos até o fim. Essa é a missão que Paulo deixou na mão de Timóteo e que possivelmente nós vimos que Timóteo cumpriu muito bem, porque o trabalho continuou, outras igrejas foram sendo fundadas. Pouco mais de 300 anos depois da morte dos apóstolos, a igreja já era metade do império. Muitos convertidos. Se difundiu e dali partiu para o mundo inteiro. Mas dependeu desses homens perseverarem na missão, cumprirem a missão. E hoje, essa responsabilidade é nossa, de continuar até que Ele venha. É a nossa responsabilidade de anunciar Jesus ao mundo. E eu queria te desafiar nessa noite a fechar os seus olhos aí onde você está e parar e pensar sobre isso que nós conversamos aqui nessa noite. Será que nós temos perseverado? Será que nós temos nos dedicado à missão que o Senhor nos deu, ao chamado do Senhor? Será que nós temos olhado para Jesus? Será que nós estamos aguentando firmes em meio a todas as dificuldades que nós temos enfrentado? Qual tem sido a nossa atitude? Pare um pouquinho nesse momento e fale com o Senhor aí. Peça ao Espírito Santo que, se você não tem agido dentro desses moldes que Timóteo tem te ensinado, que o Espírito Santo abra o seu entendimento e traga a luz para que você, a partir de agora, consiga agir assim.
consiga suportar as aflições por causa do Evangelho, consiga olhar para Cristo independente das circunstâncias. Mas não deixe de anunciar aquilo que você recebeu. O Espírito Santo vai fazer aquilo que você não pode fazer. Fale com o Senhor nesse momento. Ore a Ele. Coloque diante dele isso. É o seu momento com Deus agora. Nós precisamos disso. Precisamos agir sob a orientação que Paulo deu a Timóteo como igreja hoje. É necessário.